Uma boa noite a todos. Mais uma vez aqui reunidos, em nome de Deus, em nome de Jesus, possamos abrir as nossas mentes, abrir os nossos corações para o aprendizado de hoje, pedindo sempre aos bons espíritos que nos amparem, nos auxiliem a todos aqueles em grandes dificuldades, em provas e expiações, por aqueles que ainda não compreendem os caminhos do bem. O nosso pedido ao Pai, por todos os doentes nos hospitais, por todos aqueles que têm o poder em suas mãos, que tomam decisões, que afetam milhões de pessoas, que possam com equilíbrio tomar essas decisões em favor do bem, em favor da fraternidade, em favor da união. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. Nós vamos ver hoje algumas questões do Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. No capítulo 8º, ele fala da lei do progresso. Vejam que o progresso é uma lei de Deus. E como leis naturais de Deus, nós todos estamos sujeitos a ela. Então ele começa perguntando na questão 776. O estado natural e a lei natural são a mesma coisa? Aí eles respondem não. O estado natural é o estado primitivo, que é com relação aqui ao espírito, né? O estado natural do espírito é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado natural, ou seja, já o espírito já civilizado, ele já avançou, então ele já é incompatível com o estado natural, com o estado primitivo. Enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Aí Kardec comenta: o estado natural é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. Então, o estado natural é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. O homem, sendo perfectível e trazendo em si o germe de seu melhoramento, não foi destinado a viver perpetuamente no estado natural, ou seja, no estado primitivo. Então, o homem, o espírito, não foi destinado a viver perpetuamente no estado primitivo, como não foi destinado a viver perpetuamente na infância. O estado natural é transitório, e o homem o deixa pelo progresso e a civilização. A lei natural, pelo contrário, rege toda a condição humana, e o homem se melhora na medida em que melhor compreenda e melhor pratique essa lei. Então, à medida que o homem vá compreendendo a lei natural, a lei de Deus, ele vai progredindo, ele vai deixando o seu estado primitivo para passar a ser um espírito civilizado, e aplicando essas leis. Aí na questão 777, no estado natural, tendo menos necessidades, o homem não sofre todas as atribulações que cria para si mesmo num estado mais adiantado. Que pensar da opinião dos que considerem este estado como o da mais perfeita felicidade terrena? É compreensível essa pergunta, porque com menos esclarecimento, com mais primitivismo, vamos dizer assim, o espírito ele tem poucas necessidades, as necessidades instintivas, né? E à medida que ele vai progredindo, vai sendo civilizado pelo conhecimento, pelas orientações, pelo entendimento, ele vai criando novas necessidades para ele.
E aí ele pergunta, né, que muitos consideram que se ele continuasse no seu estado natural, no seu estado primitivo, ele seria mais feliz, o espírito seria mais feliz. Aí eles respondem assim: que queres? É a felicidade do bruto? Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes que os adultos. Aí na questão 778, o homem pode retrogradar para o estado natural? É muito comum essa questão, pensarmos assim, né? Vemos algumas atitudes grosseiras de alguns espíritos, vemos algumas atitudes ainda que a gente considera até animalescas por parte de homens, ainda, né? Ainda hoje. Aí ele pergunta, e é muito natural a gente falar, poxa, tal pessoa, tal espírito parece que regrediu para o estado animal, ele voltou para a brutalidade, ele voltou para sua ignorância, né? Para o seu primitivismo. É isso que ele está perguntando, se o espírito retrograda. Aí eles respondem assim, os espíritos, olha, não, o homem deve progredir sem cessar e não pode voltar ao estado de infância. Se ele progride, é que Deus assim o quer. Pensar que ele pode retrogradar para a sua condição primitiva seria negar a lei do progresso. É justamente essa lei do progresso nos movimenta para frente sempre, progredindo sempre. Se pensarmos que podemos regredir, retrogradar a comportamentos animalescos, primitivos, é contrariarmos essa lei de Deus. Então, é porque quando vemos ainda esses comportamentos, é que aquele espírito ainda não atingiu o progresso. Aquele estado é o estado dele atual, presente. Não que ele tenha regredido, não que ele tenha retrocedido ali nas suas atitudes. É que aquele ainda é o estado dele. Aí ele continua perguntando, na questão 779, o homem tira de si mesmo a energia progressiva ou o progresso não é mais do que o resultado de um ensinamento? Respondendo, eles falam, o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir pelo contato social. Então, ele diz anteriormente, ele disse que a civilização do espírito já é o progresso que contribui para o progresso. Essa civilização do espírito é o contato com a sociedade, é o contato com espíritos mais evoluídos, que vão nos dando os exemplos, vão nos ensinando, é que nos vai tirando, né, ali a brutalidade, o primitivismo, e é esse contato social natural, naturalmente, ele sempre usa essa palavra, né? Naturalmente, ali, é porque o espírito vai observando as atitudes, vai aprendendo, vai sendo repreendido nos seus erros, vai sendo corrigido em algumas situações, e isso vai lhe dando o seu adiantamento, vai dando o progresso para esse espírito, corrigindo ali os seus erros, seus defeitos e dando a ele o aprendizado. Aí entra a reencarnação, né? Temos que lembrar muito disso. A reencarnação que vai nos dando essa condição desse contato, desse aprendizado, de estarmos ali em contato com espíritos mais evoluídos, nos dando exemplos, nos ensinando, nos corrigindo, até nos punindo muitas vezes, porque as leis sociais, as leis do homem ainda, elas são necessárias para que haja essa correção. Apesar de serem muito falhas, né, sabemos disso,
que deixam muito a desejar ainda, mas é o que que o homem pode hoje ter como limites para a sua conduta, para a sua correção como espírito. Então, podemos entender isso, né, dessa maneira, que essa marcha do progresso que o espírito tem está levando a ter leis que o corrijam, que os punam, para poder voltar depois numa outra encarnação já com essa bagagem, já com esses ensinamentos que ele não perde, né? Lembrarmos que não retroagimos, não voltamos para trás moralmente, e aí trazemos já uma bagagem, reencarnamos e temos mais uma fase de aprendizado, de prática daquilo que já sabemos. E aí na questão 780 ele pergunta assim: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Aí eles respondem: é a sua consequência, mas não segue sempre imediatamente. Então, a intelectualidade, o conhecimento, né, a instrução do espírito não quer dizer que ele seja moralmente que esteja naquele mesmo nível de progresso moral, né? É o que eles dizem, nem sempre isso se segue imediatamente, mas é uma consequência, né? Vai inevitavelmente levar ao espírito a ter um desenvolvimento também moral, com o conhecimento, com o aprendizado. E para finalizar aqui o texto de hoje, a gente vai olhar a questão 780A. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral, né? Então, se eles não estão juntos, como que o intelecto desenvolvido pode levar ao progresso moral? Eles falam assim, olha, dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Isso é uma coisa fundamental entendermos. À medida que que vamos nos desenvolvendo, nos civilizando, né, vamos dizer assim, aumentando ali a nossa cultura, o nosso entendimento do bem e do mal, né, que vai nos trazendo essa consciência, a nossa responsabilidade como espíritos aumenta. Então, a nossa responsabilidade dos nossos atos hoje, já com conhecimento, já com o desenvolvimento que temos, é muito maior daquele espírito primitivo que ainda não tem essa consciência, que não se desenvolveu, que não tem esse entendimento. E é por isso que dizemos que, à medida que o nosso progresso se realiza, a nossa responsabilidade acompanha, né? E isso também vem ajudando a melhoria da nossa prática moral. É isso que temos que entender, tá certo? Vamos refletir nessas lições de hoje, possamos compreendê-las e, principalmente, acima de tudo, colocá-las em prática na nossa vida. Que Deus nos abençoe, que possamos ter uma boa semana. Ficamos
Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus ressoe em nossos corações. Na oportunidade de hoje, gostaríamos de abordar um evento que ocorreu em Paris no século XVI, no dia 24 de agosto de 1574, marcando a história da humanidade com um dos episódios mais tristes de intolerância religiosa. Essa data é conhecida como o Massacre de São Bartolomeu, por ter ocorrido no dia em que a Igreja Católica cultua esse apóstolo. As vítimas desse massacre foram os huguenotes, nome alcunhado por escárnio aos protestantes adeptos da Reforma. De fato, os interesses do extermínio dos protestantes decorriam de um conluio político-partidário mascarado de fé religiosa, promovido pela rainha-mãe Catarina de Médici, que, em decorrência da inépcia de seu enfermiço filho Carlos IX de Valois-Angoulême, dirigia a França. No século XVI, o maior esteio da França não era o rei, mas sim a Igreja, e ela estava inteiramente infiltrada pela nobreza católica. Uma reforma do clero significaria, ao mesmo tempo, o tolimento do poder dos príncipes. Assim, a nobreza buscava preservação do status quo. Poucos dias antes do massacre, o ambiente da capital era calmo. Celebrara-se um matrimônio real que deveria encerrar um terrível decênio de lutas religiosas entre católicos e huguenotes. Os noivos eram Henrique, rei de Navarra e chefe da dinastia dos huguenotes, e Margarida Valois, princesa da França, filha do falecido Henrique II de Catarina de Médici. A Margarida era irmã do rei Carlos IX. Alguns milhares de huguenotes de todo o país, a nata da nobreza francesa, foram convidados a participar das festas de casamento em Paris. Uma armadilha sangrenta, como se constataria mais tarde. Somente em Paris, estima-se que 3.000 protestantes foram exterminados nessa noite pelos soldados da chamada Santa Liga, chefiado pelo duque Henrique I de Guise, príncipe de Lorena. A violência estava espalhada por todo o país e o número de huguenotes mortos foi de dezenas de milhares. Vamos encontrar o relato dessa história no livro de Ivone Pereira, de autoria do Espírito Charles, chamado Nas Voragens do Pecado. Abre aspas. Quase totalmente indefesos, os huguenotes ou protestantes pouco puderam reagir, atacados que foram de surpresa. Seus lares violados por tropas prévia e ardilosamente incitadas pelo ardor da religião mal sentida e ainda menos orientada. Suas esposas e filhas, ultrajadas ao estrepitar de gargalhadas que o álcool e o cheiro acre do sangue humano excitavam até os excessos de uma semi-loucura. Suas propriedades arrasadas pelo incêndio ou depredadas pela picareta dos fanáticos adeptos da rainha ou do príncipe ou da igreja. Seus corpos arrastados pelas ruas em desordem de pandemônio e atirados ao Sena, ainda quentes e arquejantes. Seus cadáveres profanados, mutilados entre alaridos de blasfêmias e insultos soezes, pelos soldados endoidecidos de maldade e pelos próprios oficiais da nobreza, que entenderam por bem se nivelarem a baixezas de que se envergonhariam os próprios cães. E todo esse implacável destroçamento humano pretensiosamente realizado à sombra da cruz do Imaculado Cordeiro de Deus. Durante 3 dias, Paris fora assistente indefesa dessa avalanche de sangue e morte. A população, aterrorizada,
não lograra serenidade sequer para as refeições e o repouso noturno, porque a tragédia, sem precedentes na história, irrompia a cada esquina da cidade com impetuosidade diabólica. A ansiedade geral resumia-se nas calamidades seguintes: matar os huguenotes, ver morrer os huguenotes, fugir das hordas de acelerados da rainha Catarina, aplaudir sob terror os excessos do senhor de Guise, que no entanto era amado pelo povo, furtar-se às crueldades dos bandos assassinos, cuja sanha já não respeitava nem mesmo os próprios adeptos de Roma, os católicos, matando-os também, de qualquer forma, aproveitando-se do momento para desforras e vinganças pessoais, incluindo-os entre os desgraçados luteranos e calvinistas. E a desordem por toda parte, e a morte, e a dor, e o sangue, e o luto, e a maldição e o terror, e a blasfêmia, abatendo-se sobre os ares da cidade num sopro de tragédia inesquecível e indescritível, enquanto os sinos dobravam afinados angustiosamente do alto das torres das igrejas. Procissões se sucediam a par do morticínio, cânticos subiam os espaços em louvores aos céus porque os hereges eram exterminados. E as naves dos templos regurgitavam de fiéis que batiam nos peitos em meias culpas fervorosas, satisfeitos ou consternados, afetando homenagens a Deus por haver auxiliado de modo ou outro o extermínio dos malditos. Fecha aspas. Bom, esse relato bem forte se encontra no livro Nas Voragens do Pecado. E abstraindo os personagens que figuram no livro, encontramos uma explicação valiosa da causa e das consequências sob a perspectiva espiritual. Vejamos o comentário do Espírito Chares. Abre aspas. Nem todos os massacres durante os dias terríveis de São Bartolomeu seriam espíritos abnegados e heróicos que voluntariamente se deram ao martírio por amor ao Evangelho. Muitos outros, e foram a maioria, sofreram a expiação e o resgate de perseguições que por sua vez infligiram ao próximo em épocas diferentes. A tragédia de São Bartolomeu constituiu calamidade social que se prolongou no além-túmulo e cujas consequências ainda hoje perduram, porque repercutem na sociedade terrena atual, sob dolorosos resgates e reabilitação daqueles que nela tiveram participação, e dos que vítimas que não souberam perdoar dos algozes de ontem se vingam através das reencarnações, criando climas dramáticos para suicídios, obsessões, desastres, etc. Amarguras profundas e insolúveis pelas forças humanas, para cada um em particular e para as sociedades da terra e do invisível. Algum desses delinquentes, integrados hoje nas claridades da terceira revelação, isto é, meu comentário do Espiritismo, como reencarnados, reconstroem o que naquela época destruíram. Fecha aspas. Podemos extrair muitas reflexões dessa nota espiritual. Como vimos, a maioria das pessoas que foram assassinadas e participaram desse episódio histórico sofreram uma expiação, que é uma das condições necessárias para apagar os traços de uma falta e de suas consequências. Kardec, no livro Céu e Inferno, nos ensina que a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais, que são a consequência da falta cometida, seja desde a vida presente, seja depois da morte, na vida espiritual, seja em nova existência corporal, até que os traços da falta tenham se apagado.
Em complemento à doutrina básica, o Espírito Emmanuel, no livro Consolador, nos esclarece que a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Podemos sim considerar que as falhas do passado recaem sobre nós com todo o seu peso e determinam as condições do nosso destino. É verdade que nem todos aqueles que sofrem são forçosamente culpados em vias de expiação, porque muitos são simplesmente espíritos ávidos de progresso, que escolheram vidas penosas e de labor para colherem o benefício moral que anda ligado a essas vicissitudes. Mas por outro lado, o sofrimento muitas vezes não é mais do que a repercussão das violações da ordem eterna cometidas. Então, nesse sentido, colhemos lições de Leon Denis, do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, uma valiosa percepção de que a expiação é também uma espécie de reparação do próprio espírito infrator para consigo mesmo, ou melhor, para com sua própria consciência. Vejamos, abre aspas. É principalmente na consciência, bem o sabemos, que está a sanção do bem e do mal. Ela, a consciência, registra minuciosamente todos os nossos atos e mais cedo ou mais tarde erige-se em juiz severo para o culpado, que em consequência de sua evolução, acaba sempre por lhe ouvir a voz e sofrer as sentenças. Para o espírito, as lembranças do passado unem-se no espaço ao presente e formam um todo inseparável. Vive ele fora de duração, além dos limites do tempo, e sofre tão vivamente pelas faltas há muito cometidas como pelas mais recentes. Por isso pede muitas vezes uma reencarnação rápida e dolorosa que resgatará o passado conquanto dê tréguas às recordações importunas. Com a diferença de plano, o sofrimento mudará de aspecto. Na Terra, será simultaneamente físico e moral e constituirá um modo de reparação. Mergulhará o culpado em suas chamas para purificá-lo, tornará a forjar a alma, deformada pelo mal, na bigorna das provas. Assim, cada um de nós pode ou poderá apagar o seu passado, as tristes páginas do princípio da sua história, as faltas graves cometidas quando era apenas espírito ignorante ou arrebatado. Pelo sofrimento, aprendemos a humildade, ao mesmo tempo que a indulgência e a compaixão para com todos os que sucumbem em volta de nós, sob o impulso dos instintos inferiores, como tantas vezes nos sucedeu a nós mesmos outrora. Não é por vingança, pois, que a lei nos pune, mas porque é bom e proveitoso sofrer, pois que o sofrimento nos liberta, dando satisfação à consciência cujo veredito ela executa. Fecha aspas. Bom, a par dessa lição, não figuremos que a expiação se apresente invariavelmente sob a mesma forma da violação cometida, e nem tampouco consideremos que o espírito infrator invariavelmente deverá expiar. Não podemos esquecer que o amor cobre multidão de pecados, conforme a primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Por isso, o Espírito Emmanuel nos elucida no livro Consolador que, abre aspas, a inflexibilidade e a dureza não existem para a misericórdia divina, que conforme a conduta do Espírito encarnado, pode dispensar na lei em benefício do próprio homem, quando a sua existência já demonstre certas expressões do amor que cobre a multidão dos pecados. Fecha aspas. Como vimos, a lei da justiça e misericórdia não é inflexiva, porque Deus não quer a morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. E com essas considerações, encerramos nossa palestra e esperamos que possamos extrair valiosas lições dela sobre expiação e misericórdia. Que Jesus nos inspire sempre a perdoar os nossos adversários e irmãos
e a amá-los. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos dos nossos irmãos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e a Jesus. Uma boa noite.